A oferta da viúva pobre. No tempo de Jesus, tinha numa certa aldeia ricos e pobres lançando moedas. É como se fosse o dízimo da época. Não existia a palavra dízimo, mas é como se fosse o dízimo da época. Porque, na verdade, dízimo, segundo a Bíblia, é alimento. Dízimo não é sinônimo, naquela época, de verba, é sinônimo de alimento. Dízimo é alimento. Mas, na idade modernística de hoje em dia, dízimo, para nós, é para o sustento da igreja. Naquele tempo de Jesus, tinha, portanto, vários ricos que davam as sobras, né, lá no ofertório público. E uma viúva pobre deu 2 moedas, que era o último sustento dela. A viúva pobre. Jesus, observando aquilo, disse para todos: na verdade, esta senhora deu todo o sustento que tinha. Ela deu mais, porque ela deu tudo o que tinha. E os ricos davam o que sobrava. E o que sobrava, os ricos davam, como se fosse uma migalha, uma esmola para a igreja. E a igreja não precisa de esmola, não precisa de migalha. Precisa do dízimo consciente. O que é o dízimo consciente? Dar aquilo que você pode, né? A pessoa, quando entra na igreja, vê tudo limpo, né? Tem água à disposição. Tudo isso é pago, né? Então, por isso que nós temos na igreja o dízimo consciente. A pessoa dá o que quer. Não existe o 10% na igreja, né? Isso não existe na igreja. O 10% não existe. O que existe é o dízimo consciente. E o dízimo consciente é para quem pode dar o que pode, né? E a viúva pobre deu 2 moedas, o último sustento dela. Então ela deu tudo o que tinha, então ela deu mais, porque ela deu tudo o que tinha. E os ricos daquela época davam sobras, né? A igreja não precisa de migalha. A igreja não precisa de trocado. A igreja precisa do dízimo consciente, né? Quem pode dar mais, dá. O dízimo consciente. Esse é o recado de hoje. E que o Deus da esperança esteja com todos vocês.